Ao acordar, meus olhos queimavam, estavam ardentes, passando eu a esfregá-los. Que fazes? Ouvi dizer. Olhei para o lado e vi um homem, muito alto, vestido oriental, tendo todas as características de um indiano. Ele era belo, imponente, e o seu semblante refletia uma serenidade indefinível. Vendo-o tão bem, tão feliz, pensei nos meus dias de grandeza temporal, quando minha vontade significava morte ou vida, a ela se curvando imperadores, reis e povos. Eu sabia que ele nada possuía. Eu sentia a glória de sua pobreza. Depois de alguns segundos, desci os olhos para mim mesmo, lembrando que estava nu e dilacerado, sujo e fedorento. Vai chorar? Indagou-me ele com imensa bondade no tom de voz. Pensei em Jesus naquela graciosa visão e respondi: Não, meu querido irmão, eu não vou chorar. Sei que estou nu e dilacerado, de corpo e de alma, talvez mais de alma do que de corpo, mas estou de algum modo até bastante feliz. Tive um sonho. Que sonho! Pensamentos simples e profundos pensamentos me invadiram a mente, pelo que o deixei de fitar, cerrando os olhos e mergulhando a inteligência nos foros da história, esquecendo mesmo do meu feliz visitante. Eu sentia em mim um delírio. Medita, medita, homem, exclamou ele num tom paternal. Volvi a mim, abri os olhos e disse-lhe: É enorme a diferença, meu querido amigo. Eu sinto a sua amizade, porquanto o seu olhar irradia paz e contentamento. É vastíssima a diferença. Ele andou descalço, por vezes de sandália, tendo apenas para vestir a roupagem mais simples e pobre. Nem sequer teve sobre o que reclinar a cabeça, e apelou para seu precioso sangue, para o sacrifício próprio, a fim de selar o divino mandato. Ele viveu conforme Deus determinara. Sim, viveu a lei e batizou em espírito, emendou ele reticencioso. Disse-lhe com toda a franqueza: não se poderia admitir sequer em contrário quanto ao viver a lei, mas com relação ao batismo de espírito, a falar com inteira franqueza, nunca pude entender semelhante coisa. Os 2 primeiros capítulos do livro dos Atos sempre me deixaram uma impressão de vacuidade. Nunca os tomei a sério sem ser a respeito da ressurreição, do testemunho, da presença de Jesus depois de crucificado entre os seus discípulos. Mas o batismo? Onde foi parar o batismo? E a Igreja poderia viver à procura de semelhante solução? Não está ela estabelecida sobre a fé que sustenta os dogmas, que mantém os ritos, que determina os sacramentos? E depois disso, não é imperioso manter o domínio, cuidar do futuro, estabelecer o princípio de primado sobre todas as cogitações? Sem o nosso rigoroso serviço diplomático, em que redundaria a nossa autoridade? Ou iríamos abandonar serviços dessa monta, estruturados como estamos, para nos darmos a investigar o paradeiro do batismo de espírito? Como ele se entregasse a menear a cabeça negativamente, consultei-o. Não estou com a razão? Eu sei que errei por ter apelado para todos os meios com o propósito de atingir certos fins, mas falando em nome da Igreja, não acha que estou pensando com justeza? Afinal, diga-me, quem pensaria em garantir a Igreja se ela se abandonasse ao critério dos imperadores, dos reis e dos potentados? Não deve ela exigir o direito da suprema autoridade? Quando fiz silêncio, comentou ele, sempre em tom paternal: qualquer discussão, no momento, seria nula em vista do rumo que deve tomar por determinação superior. Vamos antes tratar de outra questão? O seu todo refletia serenidade, segurança e amizade. Por isso, confiei-lhe. Sua vontade é para mim uma ordem. Eu já lhe disse que sinto a grandeza de sua alma. Fale, portanto, pois eu nada posso compreender dos rumos a tomar. Entregou-me um belo manto, peça com a qual cobria a sua vestimenta, ordenando: cubra-se e ponha-se à vontade. Feito isso, convidou-me: vamos para bem longes terras?
Meu amigo, eu nada sei a tal respeito. Que poderia dizer? Que terras seriam? A terra indiana, a minha pátria de tantos milênios, onde os rios e as montanhas, os lagos e as planícies irradiam misticismo recalcado pelos grandes espíritos que os viram. Ali terás algumas oportunidades de experiência, várias encarnações, com que te poderás livrar da triste embalagem kármica adquirida. É uma grata oferta do céu, não a queiras desprezar. És um espírito de Deus, sem dúvida. Sou realmente um espírito de ordem. De Deus todos o somos, mas nem todos e nem sempre cultivamos judiciosamente as devidas liberdades. É por isso que lhe convém aceitar carinhosamente a oferta. Poderá mudar no curso de algumas vidas o tom da própria personalidade, construindo um caráter psíquico favorável às melhores realizações. Olhou-me com rigor, com acentuada gravidade, afirmando: não fui mandado a fim de acusar-te, pois que a cada qual acusa a própria consciência. Desejo saber, apenas, se queres iniciar um rigoroso programa de recuperação. Caso contrário, voltarás aos baixios, o que será desagradável para ti, não sendo menos para os seus amigos e familiares. Amigos e familiares? Interrompi-o. Sim, pois sempre teremos amigos e familiares. De que te admiras? Tem razão, sempre teremos amigos e familiares, mas onde estão eles? Na terra ou no céu? Há quanto tempo deixei a terra? Ele era muito mais alto do que eu. Como tal, pousou sua mão direita sobre meu ombro esquerdo, convidando: importa saber e tomar a melhor iniciativa. Por que perder tempo com minúcias ou especificações que ora nada poderiam produzir? Eu já disse, meu amigo, que a minha vontade será apenas o reflexo da tua. Sorriu e disse-me: estamos entendidos, já que estás na face da terra, pois vieste subindo lentamente, dolorosamente, dos abismos da subcrosta, vai dizendo adeus a estas plagas, pois antes de alguns 5 séculos não as tornarás a ver. Há milhares de anos que tens nascido e renascido na Europa, e tens acumulado débitos fantásticos, culpas tremendas. Agora irás renascer na Índia para viver pobremente, misticamente, simplesmente desejando unir-te a Brahma, que é como ali chamam a Deus, como te é de inteiro conhecimento. Surgiu em mim um pensamento ao qual procurei repentinamente refutar, mas que a ele não escapou, tendo-me dito: não foi o Cristo que falhou, nem o teu Deus, pois um só é Deus, seja o que de quem for, tenha lá o nome que tiver. Muitos homens, no entanto, hão falhado terrivelmente por fazer aquilo que contraria a lei. Mas vamos embora, que eu tenho outros compromissos a executar. Compreendo. Realmente fala-se muito em Deus, mas tudo não passa de palavras. Não cessam as brigas nem as guerras. Todos querem aquilo que não lhes pertence. Quem porá fim a isso? A vida. Simplesmente a vida, porque é através dela que todas as leis e todas as virtudes têm seguimento. Tu, por exemplo, para que irás viver noutros ambientes? Não é para modificar o caráter aos poucos, muito lentamente? Eu quero mudar. Leve-me daqui, por favor. Deu-me ele a mão, convidou-me a orar e subimos um pouco, alguns metros acima do solo. Foi assim que atingimos a Índia, vendo tudo quanto podíamos alcançar, pois a viagem foi relativamente lenta. A Europa ficou para trás, principalmente Roma, a quem vi tomado de tremenda aflição, possuído de repelões íntimos cruciantes. Era a primeira vez depois de muitas dezenas de anos que eu podia admirar uma paisagem e sentir-me feliz. E que paisagens se foram revelando! Ao atingirmos uma cidade indiana, talvez a mais antiga, avisou-me o bondoso mentor: conserve em mente esta advertência. Foge das cidades grandes, pelo menos faze isso por alguns séculos, até que se controle nos ímpetos de mando, pois do contrário poderias recapitular velhas manobras, cedendo ao imperativo dos recalques característicos,
vindo a fracassar novamente. Lembre-te de que deves grandes somas à humildade e à simplicidade, cujo resgate poderá ser feito somente à custa de renunciar aos desejos de superioridade e mando. Para vir a mandar bem, um dia terás que te preparar na escola da obediência correta e espontânea. Temo a mim mesmo, não serei auxiliado? Já havíamos pousado no lugarejo distante, um belo rincão, a essa altura, e o bondoso servo do Senhor obtemperou. O céu jamais abandona quem quer, mas, infelizmente, a criatura se abandona aos piores procederes. Entre o emanador e o emanado, a esse respeito, paira o sagrado direito de livre-arbítrio relativo. Se por usá-lo mal alguém se entrega a criminosos atos, de quem é a culpa? Sabemos que não cai uma folha de árvore sem que seja da vontade de Deus. A providência devia intervir, poderia fazê-lo. Interrompeu-me ele prontamente. Desejaste isso quando estavas na terra, tendo poderes de vida e morte sobre milhares de criaturas, quando movimentavas a máquina na política através da cruz? É ou não certo que te julgava justo, livre de autoridade legal e, de fato, pela vontade de Deus, sem dar a menor importância ao consenso humano? Demais, caro irmão, a providência se incumbe de fornecer elementos de missão, prova ou expiação, conforme o Espírito reclame e possa lhe ser concedido. Quanto ao mais, depois de haver-lhe colocado no posto desejado e na condição ideal, o restante cumpre ao agente funcionário. É certo que, em alguns casos, quando a ação de alguém pesa rigorosamente sobre vasta porção de inocentes, pode haver interdição por parte da providência. Mas saibamos, esses casos são bem raros na Terra, onde a humanidade faz confusão em tudo e para tudo, cultivando o ideal religioso de parceria com os mais repelentes procedimentos. Chefes e chefiados, senhores e escravos, mestres e alunos, todos partilham do infeliz banquete da corrupção. E é, então, quando a função de viver se torna para todos aflitiva, concorrendo esse estado de coisas para aumentar a possibilidade de fracassos. Cessou a fala, olhou-me com vera piedade e aconselhou-me. Em qualquer função é possível o exercício da humildade e da simplicidade. O exemplo de Jesus foi integralmente lapidar, não foi? Pois vive de hoje em diante para esse fim. Já te disse a respeito dos familiares e amigos, se te aprouver desejar a reabilitação e trabalhar com afinco por ela, podes estar certo de que muitos serão aqueles que podem auxiliar, que desejam fazê-lo. Caso contrário, é bom saber, ficarás sujeito a vibrações inimigas, isto é, daqueles que te tributam terríveis anseios de vingança. Compreendo, bondoso amigo. Ele abanou a cabeça, sorriu levemente para observar. Em parte, realmente, podes compreender, mas é difícil compreender totalmente a um programa que abarca vasta gama de complexidades. Para ser breve, pois o tempo urge, leve em conta apenas este ângulo da questão. Se em condições normais é difícil a conquista do império íntimo, quanto mais não o será partindo de situação gravosa e tendo no encalço elevadíssimo número de irmãos trevosos e entrevados que clamam por vinganças as mais hediondas? Lembro-me do que ocorreu com o perseguidor Saulo. Duro é, em verdade, recalcitrar contra o aguilhão. Tua melhor medida será esta: pobreza, simplicidade, humildade. Pensa pouco, esquece o passado, mergulha no absorvente misticismo que emana destas plagas, desta gente, desta terra, dos rios e dos lagos. Sempre que puderes, esteja certo, voltarei para inspirar-te um salutar pensamento. Sofrerei tremendamente com a tua ausência. Faz dezenas de anos que não vejo alguém, um simples ser humano normal. E você é um espírito de Deus, é um devotado servo do Senhor. Que pensamento será esse, bondoso amigo, que me virá inspirar? Ele se mostrou grave, de senho contraído, murmurando: Antes, devias indagar por que te devo essa obrigação. Obrigação?
pois eu não o reconheço, não me lembro de tê-lo jamais visto. De fato, nunca me viste, nem seria capaz de atinar com a realidade. Mas se as feições históricas mudam, e também tudo quanto é exterior e passageiro, certo é que a essência continua. Eu estou lá para trás, tu estás mais próximo do presente. Eu ajudei a corromper o caminho do Senhor, como era chamado então o cristianismo, no tempo em que as reuniões eram feitas nas casas e nas catacumbas, precisamente daquele modo que se acha exposto no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, sem vestes fingidas, sem cleros quaisquer, sem explorações, sem políticas, sem inquisições, sem essa terrível avalanche e erros de todo jaez. Eles, os cristãos, cultivavam o batismo de espírito, a revelação, entre os dois planos da vida. Nós pusemos fim. Você, mas se está feliz, sereno, maravilhoso. Deram-me em seguida aos tormentos horríveis por que passei, como vem de acontecer a ti, o mesmo remédio que agora te ofereço, reencarnar na Índia, nas mais humildes condições, tudo fazendo para esquecer os sonhos de grandeza. Custou esforços longos, duras provas e bastante revolta íntima. Todavia, consegui um bom quinhão de paz, tendo por acréscimo um bom lucrativo serviço. Tenho feito isso a centenas de outros, e muito me compraz auxiliar aqueles que tenham errado muito por seguir a trilha infeliz que ajudei a estabelecer, contrariando os desígnios do Senhor. Quem o diria? Exterminar o batismo de espírito foi enceguecer a humanidade. Minha tarefa, no entanto, está finda junto a ti. Por hoje e por algum tempo, aí vem aquele que deve encaminhar-te. Ele apontou com os olhos, olhei e vi um outro indiano, tal como ele em altura e compleição geral. Porém, como bem se apercebia, era-lhe bastante inferior em hierarquia. Chegado estoutro, fui apresentado, tendo o primeiro feito a sua despedida. Uma curtíssima, porém profunda amizade a ele me unia, de maneira que sua despedida comoveu-me até as lágrimas.